Olá, povo de Deus, estou aqui para mais uma Palavra das 15. Obrigado pela tua presença, sempre é uma alegria saber que você está aqui comigo, me acompanhando. Isto me faz motivação para ministrar mais aquilo que Deus enche o meu coração. Eu aguardo você, fica comigo até o final, eu volto rapidinho. Palavra das 15 já está no ar. Você é sempre bem-vindo aqui comigo, todos os dias, de segunda a sexta-feira, às 15 horas, nesta live, ministrando a palavra de Deus. Você se encontrou, se você me encontrou aí pelo YouTube, você está no canal PR João Guimarães, não sinta-se constrangido em se inscrever, em deixar o seu like. Nós estaremos ministrando a palavra do Senhor todos os dias, e isto edifica a vossa alma. O assunto de hoje, nós estaremos começando o primeiro capítulo de 2 Reis. Primeiro capítulo de 2 Reis, ocasião esta que Elias confronta o rei Acasias pelas decisões que o rei Acasias tomara, decisões erradíssimas. No versículo de número do último capítulo de Reis, último capítulo de Reis, os 22, e versículo de número 52 diz assim, contudo fez o que era mal aos olhos do Senhor, pois seguiu o exemplo de seu pai e de sua mãe. Esse é o filho de Acabe, Acasias, que reinou após a morte de Acabe. Ele primeiro fez o que era mal aos olhos do Senhor, porque ele seguiu o exemplo do seu pai e seguiu o exemplo da sua mãe. As decisões que nós tomamos na vida, elas são responsáveis pelo nosso futuro. As decisões que tomamos na nossa vida, elas são responsáveis pelo nosso futuro. Nosso futuro depende da nossa sabedoria, do primeiro passo da nossa vida, do nosso início da nossa vida. Acasias começou errado. Ele começou observando o trabalho de pessoas erradas, entretanto, tendo em vista sendo seu próprio pai, mas estava agindo errado. E se estiver agindo errado, não importa se é pai, se é avô e se é mãe, se é filho. Errado é errado e certo é certo. O pai não tinha exemplo para dar para o filho. O pai casou com a mulher pagã. O pai seguiu ao deus pagão, o Baal. Então, este menino cresceu nesta filosofia também, e ele agora, como rei no lugar do pai dele, ele segue o mesmo exemplo dos pais. Mas ele nunca observou que o exemplo do pai trouxe tanta tragédia para a vida até a morte. Ele não teve essa sensibilidade para perceber esta situação. Então, agora, ele entra nesta dificuldade, porque ele segue exemplo do pai, exemplo da mãe, exemplo dos seus antepassados, que é o Jeroboão, filho de Nebate, que levou Israel a pecar. No verso 53, ainda lá em 1 Reis, capítulo 22, o último capítulo, o verso 53, serviu a Baal e o adorou, provocando a ira do Senhor, Deus de Israel, como seu pai havia feito. Ou seja, tudo que não prestava do pai Acabe, Acasias se recebeu como herança. Tomou posse desta situação. E isto não foi bom, porque Deus não se agradou. E quando praticamos algo que desagrada o Deus Todo-Poderoso, logo vem as consequências, e consequências trágicas, consequências dolorosas, dores e mais dores. Foi o que aconteceu com a vida deste moço Acasias, rei de Israel. Quando tudo isso como primeira derrota,
a primeira consequência, a primeira dor que recair sobre este rei Acasias foi, depois da morte do rei Acabe, a terra de Moabe se rebeliou contra Israel. Foi o primeiro conflito dele, depois de seguir o exemplo do pai, o exemplo da mãe, o exemplo dos antepassados, servindo a outro Deus e desagradando outro Deus e adorando outro Deus, provocando a ira do Senhor de Israel. Quem provoca a ira de Deus de Israel paga preço e preço caro. Então, a primeira consequência de dor para esse moço foi a rebeldia de Moabe. Moabe se levanta contra Israel e agora ele tem que enfrentar uma guerra, assim, no seu tempo ali, no seu governo tão precoce, que ele... Olha o que aconteceu no verso 2, eu estou em 2 Reis, capítulo 1, agora, verso 2, diz assim, certo dia, Acasias caiu pela grade de um cômodo no terraço de seu palácio em Samaria e ficou gravemente ferido. Então, irmão, ou tenhamos uma vida na presença de Deus, ou vamos cair pela grade. Este moço caiu de uma grade. Caiu pela grade de um cômodo. A grade não segura quem está em desacordo com a vontade de Deus. Então, esse parapeito que tinha no terraço do seu palácio não segurou Acasias. E Acasias agora, ele cai de cima do terraço. Primeiro, tem uma guerra para enfrentar. Segundo, a grade quebrou, caiu de cima do terraço do seu palácio, ficou gravemente ferido. Ele enviou mensageiro ao templo de Baal-Zebul. Olha outro erro. Já está no lodo, já está nas profundezas do pecado, e agora se envolve com mais um pecado, já está gravemente ferido, ele já se encontra em uma situação de desordem, situação de perdas, situação de doença, situação de levante, a guerra contra ele, e agora ele vai consultar Baal. Ele manda mensageiro para consultar Baal, Deus do Ecrom, para saber se iria se recuperar daquele acidente. Mas quando os mensageiros saem ao encontro deste Baal-Zebul aí, para Deus de Ecrom, para saber se iria recuperar o rei Acasias, o anjo do Senhor, que não dorme, não descansa, não tosquineja, o anjo do Senhor, disse ao profeta Elias: vá ao encontro dos mensageiros do rei de Samaria e diga-lhes: acaso não há Deus em Israel? Amados, não esqueceremos do nosso Deus. Nós temos Deus para tudo aquilo que queremos realizar. Ou o que precisamos, Jeová é o nosso Deus. O que precisamos que Ele faça, Ele fará para nossas vidas. Não misture com Deus, não aceita dividir a sua glória com ninguém. Então não adianta ou você crê em Deus, ou você não crê no Senhor. Ou você dedica ao Senhor, ou não. Meio termo não funciona. Então o profeta chega agora e diz: não há rei em Israel, não há Deus em Israel, para que você vá consultar Baal, os deuses de Ecrom.
Então, continua a palavra do profeta, porque vão consultar Baal-zebu, não a Deus, Baal-zebu, Deus de Ecrom. Por isso, assim diz o Senhor, você nunca mais se levantará da cama onde está, certamente morrerá. Então Elias partiu. Quando os mensageiros voltaram, porque quando Elias disse para eles, olha, vá ao encontro, Elias disse para eles, voltem e diga para o rei Acasias que ele vai morrer dessa doença, não vai levantar essa doença. E eles responderam, um homem veio ao nosso encontro, falou com o rei, nos instruiu voltarmos, e o rei recebeu a mensagem, assim diz o Senhor, acaso não há Deus em Israel? Foi assim que o profeta disse, porque enviou seus homens para consultar Baal-zebu, Deus de Ecrom, por isso nunca mais se levantará da cama, certamente morrerá. Como era o homem que lhe anunciou esta mensagem? Perguntou o rei Acasias, em cima da cama. Eles responderam, vestia roupas feitas de pelos e usava um cinto de couro. Glória a Deus. Profeta tem a sua identificação. A sua identificação tem, o seu profeta tem. O homem de Deus muda até o jeito da sua veste. O homem de Deus tem as suas diferenças. Certa e que possa evidência, que possa notar. Então, quando eles passam as características do rei ou do profeta, então o rei respondeu, era Elias. Exclamou o rei. E o profeta tinha conhecimento de quem era Elias. Ele sabia das afrontas que tivera Acabe com Elias. Então, este homem, este rei, envia capitão de seu exército, um capitão com mais 50 homens para buscar Elias, porque eles criam que se pressionassem o vidente, que eles chamavam na época, ele retirava a maldição que foi lançada, que ele não tinha isto como uma profecia, mas como uma maldição de Elias. Então ele manda 50 homens buscar um homem, que é Elias, para que Elias viesse, retirasse aquela maldição. Porque existia duas possibilidades. Ou a pessoa que preferiu a maldição retira pela boca, ou então entrega a sua própria vida. Eles matariam o profeta, que diziam que se matasse o profeta, não cumpriria aquela palavra. Então, ele tinha este conhecimento com os deuses de Baal. Então, ele manda chamar Elias, um capitão e mais 50 homens. E Elias está lá no monte. Então, eles chegaram lá de baixo, e o primeiro capitão gritou, homem de Deus, o rei ordena que você desça conosco. Agora, quando Elias ouviu esta palavra, o rei ordena que você desça conosco. Elias calmamente respondeu para o capitão, se sou homem de Deus, que desça fogo do céu, destrua você e seus 50 soldados. E então desceu fogo do céu e matou todos eles. A notícia chega a rei Acasias. O rei enviou outro capitão com mais 50 soldados. Já havia perdido, olha, fez o que era mal ao Deus do céu. Caiu do parapeito do terraço, da grade quebrou. Feriu-se gravemente. Mais outro erro, manda mensageiro a consultar o rei, o Deus de Ecrom. Agora, manda matar o profeta Elias, ou buscá-lo para matar. Então, foi assim, um abismo chamando outro abismo. Segunda vez fizeram a mesma situação.
O rei enviou outro capitão com 50 soldados. O capitão disse a Elias: homem de Deus, o rei ordena que você desça imediatamente. Elias, todo calmo, porém, respondeu: se sou homem de Deus, que desça fogo do céu e destrua você e seus 50 soldados. Novamente desceu fogo do céu, matou todos. A notícia chegou no leito de Acasias novamente. E agora Acasias, pela terceira vez, já havia perdido 100 homens e 2 capitães. Agora, pela terceira vez, o rei enviou um capitão com 50 soldados outra vez. Este capitão, sabendo do acontecimento dos outros 2, esse capitão usa sabedoria. Esse capitão, porém, subiu ao monte todo agora. Ajoelhou-se diante de Elias e implorou. Sabendo que Elias tinha o poder do céu, então ele ajoelha agora com reverência e implorou, o texto está dizendo, diante de Elias: homem de Deus, por favor, poupe minha vida e a vida desses 50 soldados que estão aqui comigo. Sabemos que desceu fogo do céu e destruiu os outros 2 capitães, os grupos, soldados, mas agora peço que poupe a minha vida. Então o anjo do Senhor, pela atitude desse terceiro capitão, o anjo do Senhor disse a Elias: desça com ele e não tenha medo. Assim, Elias se levantou, desceu e foi falar com o rei. Elias disse ao rei: assim diz o Senhor, porque enviou mensageiro para consultar Baal-Zebu, o Deus de Ecrom, acaso não há Deus em Israel? Por isso você nunca mais levantará da cama onde está, certamente morrerá. E o texto diz: então Acasias morreu, conforme o Senhor havia anunciado. Amados irmãos, eu sei que foi uma conversa aqui do acontecimento, e eu detalhei, mas a nossa vida, ou ela está pautada, firmada, arraigada, confiada em Deus Todo-Poderoso, Deus que fez os céus e a terra, os montes e o mar, ou nós podemos deixar de vez de tudo. Não podemos ter nenhuma sombrinha de dúvida na nossa mente. Ou nós cremos ou nós não cremos. Quem te segura contra as guerras é Deus que fez os céus e a terra. Quem te segura contra as quedas dos terraços é Deus que fez os céus e a terra. Aleluia. Então, continua olhando para o Senhor, o autor e o consumador da sua fé. Não olhe nem para a direita, nem para a esquerda. Continua acreditando que Deus é poderoso para fazer tudo e abundantemente mais. Não olha nesta história de Acasias como exemplo, mas sim para aprender que nunca seríamos dessa forma. Nunca seremos desta forma. Por quê? Porque Acasias observou pessoas erradas. Deixa eu trazer uma pergunta para você, uma pergunta que não precisa responder. A quem é que você tem dado ouvido? Em quem que você tem dado ouvido? Acasias trouxe o exemplo dos seus antepassados, trouxe o exemplo do seu pai, trouxe o exemplo da sua mãe. Todos os exemplos eram contra Deus, o Deus verdadeiro. Jesus Cristo, vamos trazer para hoje, caminha contra Jesus Cristo. Se a sua mãe mente, não seja um mentiroso. Se o seu pai mente, não seja um mentiroso. Se o seu pai se embriaga,
Não queira se embriagar. Se a tua família é prostituto, não queira ser prostituto. Meu Deus. Siga a palavra de Deus. Cuidado aonde tirar exemplo. Tem pessoas se acabando porque está pegando exemplos ruins da própria casa, da própria família, dos próprios pais. Ei, papai, qual que é o exemplo que você tem dado a seus filhos? Será que o seu legado para os seus filhos vão progredir sucesso, paz, alegria, comunhão, vida longa? Ou será que o seu legado vai ser para o teu filho já se acidentar, já procurar buscar socorro em lugares errados, tomar decisões erradas, cair do cima do terraço? Aonde é, qual é o legado que você está deixando à sua família? Qual é o legado que você está deixando aos seus filhos? Olha para Jesus, olha para a palavra de Deus. Sejamos uma pessoa íntegra, para esses que venham depois de nós, possa seguir o nosso exemplo sem errar. Aleluia. Então tem duas fases a mensagem. Não siga exemplo de pessoas erradas. Segundo, não deixa legado profano para aqueles que venham. Aleluia. Aqui tem o pecado de Acabe e Jezabel, o pecado de Acazia. Acabe e Jezabel não deu exemplo. Acazia errou porque seguiu o exemplo de Acabe e Jezabel. Não serve de lição para o nosso sucesso, mas serve de lição para nós aprendermos com os erros. Não procederemos desta forma. Vamos procurar agradar ao Senhor Todo-Poderoso, ainda que temos que sofrer, ainda que temos que renunciar, ainda que temos que passar por vale, ainda que temos que chorar, ainda que temos que sentir dores, mas faremos o que agrada o Deus que fez os céus e a terra. Quer ser abençoado? Procura agradar a Deus. Quer ser bem-sucedido? Procura agradar a Deus. Quer ser próspero? Procura agradar a Deus. Quer ter resposta de Deus? Procura agradar a Deus. Quer ter a companhia de Deus? Agrade a Ele. Aleluia. Aleluia. Que Deus te abençoe. Palavras 15 para o teu coração. Recebe esta palavra em o nome de Jesus Cristo. Que Ele abençoe a tua casa, o teu lar, a tua família. Que Ele abençoe a tua cidade. Que Ele abençoe o seu lar, o seu trabalho, a sua renda. Seja Deus louvado pela sua saúde na tarde desse dia. Palavra das 15. Querido Deus e bondoso Pai, em nome de Jesus, quero te louvar pela tua bondade, pelo teu amor. Senhor, perdoa nossos pecados. Ó Deus eterno, atende a minha oração, meu Deus, que agora estou fazendo, meu Pai, a todos os seguidores, meu Pai, das minhas redes sociais, Senhor. Meu Deus eterno, seguidor desta live, Senhor, aqueles que estão acompanhando esse vídeo no YouTube, meu Deus, entra com providência que esta palavra possa fluir aos corações daqueles que ouvem, Pai, para a vitória e para a bênção, em nome de Jesus. Amém.